A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos da Rádio Cia Gospel. Eu quero compartilhar com vocês uma pregação testemunhada que se baseia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Fala sobre o nascimento de Moisés. E o tema dessa pregação é a importância da escolha. Existiu uma história parecida com a do menino Moisés, na qual quero compartilhar com os irmãos. Havia uma mãe muito pobre no interior da Bahia, que teve uma criança sem condições nenhuma de criá-la. Mas como Deus nunca coloca ninguém nessa terra para simplesmente ser mais um, havia um propósito com aquele nascimento. Uma gravidez inesperada, sem vontade, sem recursos, totalmente fora dos planos desta mulher. Mas mesmo assim, essa criança nasceu. A mãe não tinha leite e pouquíssimo alimento, até mesmo para ela e seus outros filhos. Não tinha ao menos um berço para colocar seu bebê. Ela o deixava em uma esteira no chão. Mas os meses foram passando e a criança muito desnutrida, sem roupas, sem saúde. O seu estado era tão grave que bichos lhe pousavam sobre suas feridas. Um certo dia apareceu na cidade uma mulher vinda de São Paulo. Foi visitar os familiares, pois depois que se casou, não tinha ainda visitado sua cidade natal. Essa mulher não podia ter filhos e soube que havia uma criança com 6 meses de idade que padecia por falta de recursos. Ela decidiu visitar. Ao chegar e ver a situação daquela criança, se compadeceu e pediu para a mãe que a doasse, pois tinha condições de criá-la, com tudo de melhor. Levaria no médico, trataria como se fosse sua. Afinal, ela não podia ter filhos. Já tinha 6 anos de casada e não tinha conseguido ser mãe. A mãe genitora relutou muito, não queria dar a criança, pois sabia que nunca mais haveria. Afinal, a mulher a levaria para uma cidade distante. Mas vendo o estado final daquela criança, resolveu entregá-la, para que não morresse, pois sabia que com o passar dos dias, ela não resistiria. A entregou por amor, sabendo que teria tudo do bom e do melhor. E realmente foi assim que aconteceu. A criança veio para São Paulo, foi criada com tudo que os pais adotivos tinham condições de dar. Logo que chegou, foi levada ao médico. Começou a ser restabelecida a saúde e cresceu saudável, com boa educação, por uma família que a amava e feliz por ter um lar, mesmo sem saber que era adotiva. Aos 14 anos, descobriu que era adotada. Num ato imaturo, rejeitou a sua mãe, a biológica, achando que ela nunca deveria ter feito isso. Afinal, se ela tivesse que morrer, morresse ao lado de sua mãe verdadeira. Mas como os planos de Deus são mais altos que os nossos, continuou sua vida sem aceitar que fosse adotiva. Afinal, teve todo o carinho que uma filha pode ter. Então não queria deixar sua família que tanto a amou. Aos 17 anos, começou a trabalhar em seu primeiro emprego. E lá Deus preparou uma mulher cristã, nova convertida, para lhe falar do amor de Cristo. Essa mulher tinha sede de ganhar almas para o reino de Deus. Sua vida era a obra do Senhor. Elas viraram amigas. A jovem queria saber tudo sobre Jesus, quem ele era e o que poderia fazer por ela. Se apaixonou tanto por Jesus que foi curada de bronquite, antes mesmo de o aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, mas creu no poder que havia em seu nome. Essa mulher era casada e tinha 2 filhos, mas seu grande sonho era ter uma menina. E como se apegou demais à jovem, dizia sempre que ela era a filha que Deus tinha lhe dado. Era a mãe não da barriga, mas do coração. Os meses se passaram e numa bela tarde, no horário de café, sem ninguém por perto na sessão de sua empresa, a mulher e a jovem conversavam sobre Jesus. E a jovem decidiu fazer a confissão da fé. Aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Foi um momento lindo. Lágrimas e sorrisos. As duas riam e choravam em meio a um monte de roupas para arrematar.
Mas foi ali que Jesus, no meio daqueles 15 minutos, recebeu aquela jovem como filha, amada, escolhida, eleita, separada, vencedora. Venceu a rejeição, venceu a morte, venceu o preconceito da religiosidade, venceu as barreiras, venceu porque Jesus venceu primeiro, para lhes dar a vida eterna. O que tem a ver Moisés com essa criança? Tudo. Moisés teve que deixar sua mãe biológica, teve que ser adotado, teve que ter uma mãe intercessora, que foi Miriam, que sempre esteve ao lado dele, cuidando em orações, mesmo nos bastidores. Essa criança também teve tudo isso. Deixou sua mãe biológica para não morrer. Foi adotada por uma mulher que pôde lhe dar tudo para ser uma pessoa com caráter. E teve sua mãe intercessora, que lhes mostrou o caminho da salvação, Jesus Cristo. Essa criança que quase morreu hoje está aqui, contando esse testemunho. Chama-se Beatriz, porque seu pai escolheu esse nome e seu significado é a que abençoa e faz os outros felizes. Estou aqui, amados, para dizer que Deus tem um grande plano em nossas vidas e ele se cumpre. É tudo uma questão de escolha. A mãe genitora escolheu a vida. A mãe adotiva escolheu se doar pela vida. A mãe intercessora escolheu entregar a palavra de Deus para uma vida. Jesus escolheu morrer e ressuscitar por nossas vidas. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Por isso, querido e querida, faça ainda hoje essa escolha. Você precisa somente escolher acreditar nele. Onde esse testemunho chegar, fará o efeito que Deus tem para ele, que é restaurar corações rejeitados, trazer o perdão no coração de filhos revoltados com a adoção e resgatar vidas que estão sem direção, sem caminho, sem rumo, sem fé. Eu sou a Bia de Guarulhos, o bebê da história. A Beatriz que Deus tirou do vale da sombra da morte para a sua maravilhosa luz. Louvo a Cristo não porque Ele me salvou da morte, mas o louvo porque Ele me deu a vida eterna. Isso é o que faz caminhar em sua graça e misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Amém.